25, que é o dia agradável, que é o dia significativo para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Damos graça a Deus por tudo que Ele tem feito para nossas vidas. Damos graças a Deus por tudo que Ele tem mostrado para nós. Então, hoje nós temos uma mensagem para incentivar e mostrarmos a graça do Senhor, que a glória divina do nosso Deus, que Ele é perfeita e agradável. Nosso Senhor, Ele lhe mostrou uma graça extraordinária no dia de hoje. Hoje, nós vamos compartilhar com vocês uma graça sempre resplandecente. Nós vamos agora começar assim o nosso estudo com Isaías capítulo 9, verso 6. A Bíblia declara o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Glória a Deus! Nós temos aqui as características que ele é chamado. Ele primeiramente é chamado aqui Príncipe da paz. Ele é chamado de maravilhoso. Ele é chamado de conselheiro e ele é chamado de Deus forte. E também eles ainda atribuem ele como o Pai da eternidade. Quantas autoridades que Jesus tem? O que vocês acham de Jesus mesmo? Como que vocês acham que Jesus recebendo esse todo título? Alguma vez vocês já viram assim neste mundo recebendo esse todo título? Rafael? Você já viu alguém assim, com esse todo título assim, ser chamado até dessa extremidade? Então, naquilo que eu posso entender, a Bíblia nos diz: não há outro como o nosso Senhor Jesus. Amém. Jesus é Deus, é o próprio Deus. Então não tem outra pessoa e não haverá. Não existiu, não vai ter e não haverá. Amém. Nem no passado existiu, nem presente existe, nem no futuro. Glória Porque a Deus. Ele é o Deus, é o Criador de tudo isso. Nós somos obra das suas mãos. Então, não tem outra pessoa como Ele e não haverá. Razão pela qual Ele tem todos esses nomes que foi dado, que o Isaías fala sobre Ele. Entendeu? Porque Ele tem todos esses nomes, porque não tem outra pessoa igual a Ele. Razão pela qual, quando se fala de Príncipe da Paz, porque é Ele que dá paz. O próprio nome paz é uma pessoa. Jesus é paz. Então, quando se fala de paz, não é só o nome, mas é a personalidade, é o próprio Jesus que se fala lá de paz. Paz é Jesus. Paz é uma pessoa. Não é apenas nome que se fala, mas é pessoa. Razão pela qual, quando Jesus entra na sua vida, há transformação. Onde não há paz entra. Onde não há a liberdade entra. Onde não há sossego, Ele traz todas essas características que aqui está falando. Porque Ele é o príncipe da paz. Não só o príncipe da paz, mas Ele leva tudo isso. Esse todo nome faz parte da pessoa de Jesus. Glória a Deus. E para você, meu querido, o que você acha dessa característica tão enorme de alguém ser chamado a ter, ser chamado de príncipe da paz? Deus forte, Deus guerreiro, Deus glorioso, Deus eterno. Só uma pessoa sendo chamado desse nome. O que você acha disso? Realmente que é bastante incrível, né? Sendo humanamente aqui na Terra, ainda não existem pessoas com esse tipo de característica. E também esse tipo de característica não é atribuído para qualquer um ou qualquer ser humano. Glória a Deus. Mas essa característica é atribuída para uma figura, para uma pessoa que de alta personalidade, que tem caráter, que é santo, que como posso dizer, é fiel, que é na pessoa de Jesus. Exato. E daí por isso ele tem essas características todas. Essas características todas, chamado de príncipe da paz, maravilhoso para a eternidade, porque é somente ele que é eterno. E por isso é que tem
essas características. Exatamente. Mas deixa agora, vamos agora aqui entrar aqui uma curiosidade sobre este nome de Príncipe da Paz. Só esse nome aqui, porque é para nós fazermos entender, para as pessoas que estão nos acompanhando. Sim. Porque talvez eles somente sabem que esse Príncipe da Paz, príncipe, o nome príncipe, porque existem muitas pessoas chamadas de príncipe. Entendeu? Sim. Tem muitas pessoas chamadas de príncipe. Temos o príncipe de Nova York, temos o príncipe daquele país, o príncipe daquele lugar. Então, da Pérsia, príncipe da Pérsia, todos esses aqui. Mas agora, algo nos chama aqui a atenção. Ele próprio Jesus, ele fala, em João 14:30, ele diz assim: eu não vou continuar a falar muito mais com vocês, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem direito e nada pode sobre mim. Agora, Jesus aqui ele está nos mostrando mais um outro príncipe. Mas aqui nós vimos Isaías, ele disse que Isaías, na visão, ele disse que vai nascer o príncipe da paz. Mas Jesus aqui, ele disse que tem outro príncipe ainda. Jesus aqui, ele chama ele príncipe deste mundo. Você vê? Príncipe deste mundo. Então, temos agora aqui duas personagens. O príncipe da paz e o príncipe deste mundo. Então, o que o João fala aí é claramente, uma coisa é príncipe da eternidade. Isso. E outra coisa é príncipe deste mundo. Exatamente. São duas coisas extremamente diferentes. Porque príncipe da eternidade, Jesus nasceu sendo príncipe. Exato. Mas o príncipe deste mundo, ele tornou o príncipe. Exatamente. Isso. Mas um nasceu, outro tornou. Se tornou, exatamente. Se tornou. Ou seja, ele ocupou, usurpou. Exatamente. Um nasce já príncipe e o outro torna príncipe. E ele tornou príncipe por quê? Porque o ser humano, o poder que Deus deu no ser humano, o ser humano perdeu nas mãos dele. Razão pela qual ele ocupa este lugar de príncipe deste mundo. Porque ele, roubou daquilo que estava ao homem. O homem que era o príncipe deste mundo. Quando Satanás roubou isso ao homem, ele tornou o príncipe deste mundo. Mas o verdadeiro príncipe é Jesus. Ele é o príncipe da eternidade. Então, isso nos faz agora lembrar, no momento em que Jesus Cristo tinha mandado os seus discípulos, ele disse para eles, vão e entrem em todas as vilas, em todas as aldeias, pregam o evangelho em meu nome. Você lembra que quando esses discípulos voltaram para Jesus, eles voltaram todos alegres. Eles voltaram todos alegres. Eles disseram, mestre, 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 em seu nome, até os demônios nos submeteram. Você vê? Ele disse que em seu nome, todo aquele que iria se opor, ele se colocou por baixo de nós, através do seu nome. Mas eu gosto do que Jesus ele falou para eles. Jesus disse para eles, não se alegrem por causa disso, porque eu vi o Satanás descendo aqui na terra como um relâmpago, vê? Ou como se fosse como uma luz. Então nós temos aqui o príncipe da paz. Quando você tem a paz, você tem a luz. Então Jesus disse que ele desceu como se fosse a luz, mas ele disse que não era luz. Vê? Ele não era luz, mas ele desceu como se fosse luz. Isso é relâmpago. Então ele trouxe uma claridade, mas era uma claridade falsa. E uma coisa que vou acrescentar aqui, toda coisa que se fala fosse, não é verdade. Exatamente. Eu se eu soubesse, se eu fosse, mas não é. Você não é. Não é. Entendeu? Exatamente. Então, Satanás não é aquilo que aparece. Satanás não é a luz. Porque só temos uma pessoa que é a luz, é o Jesus. Amém, amém. Ele glória a Deus, aleluia! Usurpar a posição de Jesus, mas não é. Ele tenta, mas não é. O verdadeiro é Jesus. Ele é um imitador. Tudo que Jesus é, ele tenta de imitar, mas não é. Razão pela qual Jesus é a Trindade de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Satanás também tentou imitar isso. Satanás, anticristo e falso profeta. Falsos profetas, isso.
Entendeu? Eles vieram com esse objetivo de querer se mostrar como fossem Deus. É a mesma coisa que Jesus disse, que muitos viriam em meu nome, dizendo que eu sou Cristo, mas, porém, não os ouvem, ou não os dêem ouvido, porque eles iriam mentir, não é? Em meu nome. Graças a Deus. Sabe, eu dou graças a Deus porque nós temos uma Bíblia hoje em dia. Eu não sei o que seria de muitas pessoas, ou seja, o que seria de nós, anos atrás, porque anos atrás ele nem tinha Bíblia. Jesus ele não pregava na Bíblia, ele pregava na palavra apenas. Mas agora era tão difícil de ele poder simplesmente assim, tipo, Jesus pregou alguma coisa, não, eu vou ter que ver na minha Bíblia. Porque eles nem tinham Bíblia. Então o ensino deles era limitado. Eles não poderiam entender muita coisa porque eles eram limitados. Mas nós somos agraciados porque nós, quando ouvimos a palavra e sabemos do que a palavra está nos dizendo. Por exemplo, essa mensagem aqui é uma mensagem futura. Isaías ele está vendo isso numa visão. Não quer dizer que Isaías ele está lendo isso num livro, não. É alguma coisa que ele está vendo, uma visão que Deus está dando para ele. É o momento que Isaías estava em eterna comunhão com Deus e Deus mostrou para ele, olha, futuramente isso vai acontecer. Agora, essa é a mesma coisa que Deus faz com os seus discípulos, ou seja, com os seus profetas. Quando ele fala, por exemplo, com Abacuque, ele disse para ele, Abacuque, escreva essa visão, porque essa visão ainda é de se cumprir. Se ele demorar, ele disse, espera isso, porque ele vai se cumprir lá no livro de Abacuque 2. Agora, a mesma coisa que Deus fala com Isaías. Ele disse para ele, Isaías, hoje... Agora Isaías, ele reconhece, ele diz que hoje nos nasceu um filho. Hoje um filho nos deu. Agora, a palavra nos dá não significa que nasceu. Ou seja, ele aqui está trazendo a mensagem como se fosse uma oferta. Você vê? Ele disse, vocês agora têm Jesus como se fosse uma oferta. Realmente. Glória a Deus! Ele nos deu Jesus, razão pela qual, quando se fala dar, estamos a falar de dar uma pessoa. Isso. E vamos ver isso em Lucas 10:19, a Bíblia diz assim, escutem, eu dei a vocês. Isso. Eu dei a vocês poder para pisar cobras, escorpiões e para, sem sofrer mal nenhum, vencer a força do inimigo. Isso. Entendeu? Esse dar, Deus nos dá Jesus. Isso. Deus nos dá Ele mesmo. Para que você possa vencer este mundo, você deve ter a mim. Exatamente. Eu que sou o vencedor deste mundo. Jesus, quem venceu o mundo? Então, para que você vença o mundo, devem ter Jesus. Jesus que é o vencedor do mundo. Exato. Então, junto com Deus, somos mais que vencedor. Glória a Deus. Então, quer dizer que essa autoridade que Jesus nos dá lá no livro de Marcos, ele disse que eis que vos dê autoridade sobre todo principado. Ou seja, nós recebemos uma graça. Agora, falando desse principado aqui, é a mesma coisa que Isaías ele relata no 9:6 ainda. Olha, ele diz assim, porque um menino nos cedeu, ou seja, nos deu, um filho nos nasceu, e o principado estará sobre os seus ombros. Ou seja, que todos aqueles que são do reino do Espírito, ele diz que estarão sobre o reino dele. Agora, nós temos dois tipos de reino. O reino do Espírito, que é de lá do Senhor. Nós temos o outro reino ainda, que é na qual o apóstolo, o Paulo nos fala, que a luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra todos os protestantes e dominadores da região celestial. Então nós temos dois tipos de autoridade aqui. Temos uma parte que é maligna e temos a outra que é benigna, que é de Deus. Então quando ele fala que o principado estará sobre o ombro de Jesus, isso significa que toda a autoridade do céu estará sobre Jesus. Agora imagina você vivendo uma vida dessa. Como seria? Uma vida dessa, alguém que te deu essa autoridade. A mesma coisa que ele falou com os discípulos. Ele disse, não fiquem assim tão alegres, porque eu vi Satanás caindo como se fosse um relâmpago. Glória a Deus, nós temos uma graça. Eu queria que todos os cristãos segurassem essa graça. E porque isso é uma verdade. Realmente. Com essa revelação, não tem como você fugir de algum lugar. Não tem como você cair à esquerda ou à direita. Não tem como. Porque você recebeu uma autoridade acima de toda a palavra. Oh!
Mas vamos ler alguma coisa aqui no livro de Isaías 40:10. Isaías 40:10. Glória a Deus. Obrigado, meu Senhor. Deus é maravilhoso. O que ele nos diz? Lê para nós. Assim diz a palavra. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominar por ele. E eis que o seu galardão está com ele, e a sua recompensa diante dele. Nossa! Então nós temos aqui uma graça a Deus dando para nós, dizendo para nós que nós vamos receber o quê? Uma recompensa aqui. Não é? Eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. Oh! O que significa galardão, hein? Quando falamos sobre galardão, o que significa galardão? Galardão, ele pode ser uma recompensa. Troféu. Algo que você fez, então você vai esperar isso no exato momento para você receber isso de graça e de glória. Realmente. Oh, então agora nós já estamos chegando perto. Então quer dizer que se nós ainda nos apegamos na palavra, nós ainda teremos que receber essa recompensa. Porque ele prometeu. Porque a Bíblia diz que aquele que é fiel, aquele que prometeu, ele é fiel e cumprirá. Então, se Deus ele pode fazer isso, então quer dizer que Deus também vai fazer. Realmente, porque a Bíblia diz que todo trabalhador merece o seu salário. Isso, merecedor do seu digno, não é? Isso. Glória a Deus. Ah, então quem somos nós? Agora, para nós entendermos isso agora, nós vamos avançar um pouquinho no Isaías 43:10 agora. Aham! Agora nós estamos a entrar onde Deus quer que a gente entre. Onde Deus quer que você entre. Onde Deus quer que você esteja. Você não pode apenas pensar que você é uma pessoa qualquer. Não. Você não é uma pessoa qualquer, porque você já foi escolhido antes da fundação dos séculos. Deus deu esta graça para nós, deu esta graça para nós fazermos daquilo que é a sua vontade. O que ele está escrito aí? Isaías 43:10. O Senhor diz, povo do Israel, você é a minha testemunha, você é o meu servo, que eu escolhi para que me conheça e creia em mim, e entenda que eu sou o único Deus antes de mim, e não houve nenhum outro Deus, e nunca haverá outro Deus. Glória a Deus! Depois de mim. Aleluia! Então Deus está nos dizendo, ele agora está colocando Israel como testemunho. Agora sabemos que Deus ele mesmo chama Israel como se fosse a menina dos seus olhos, não é? Realmente. Então ele chama Israel, tu és a menina dos meus olhos. Então ele está dizendo que já que você é menina dos meus olhos, agora eu quero que você seja meu testemunho. Então tudo que Deus fala, ele quer sempre que tenha um testemunho. Porque se você quer exaltar alguém, tem que ter pelo menos algum testemunho. Realmente. Suponhamos que se alguém fosse levantado a presidente ou a qualquer tipo de ação que ocupa no governo, precisa ter um testemunho. Sim. Porque não adianta para você ser exaltado ou elevado sem testemunho. Você vê? Por isso que Jesus disse que todo aquele que me negar neste mundo de malfeitores, nesse mundo de incredibilidade, fica a saber que no último dia também eu o negarei. Porque se você me nega, você está negado publicamente. Não tem como você estar no seu quarto dizendo, não, eu não acredito que Jesus existe. Eu não acredito nesse Jesus que vocês falam, não. Sozinho, não tem como. Então, você faz isso aqui publicamente. Por isso que ele diz que o testemunho ele é feito que ao público. A confissão, quando você confessa Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, não é você estar no seu quarto, não é você estar na sua casa. Ele diz que tem que ser isso ao público, diante dos irmãos. Então diga para eles,
eu sou de Jesus, diga para ele que eu aceito Jesus Cristo. Então você aceita Jesus Cristo publicamente. E quando você aceita ele publicamente, ele te aceita, ele te recebe. Ele te recebe como filho, ele te recebe como filha, mas não pode fazer isso no esconderijo. Por isso muitas pessoas dizem, você pergunta para ele, mas você já aceitou Jesus? Sim, eu já aceitei Jesus. Onde que você aceitou Jesus? Ah, não, isso aí é meu particular. Como você aceita Jesus particular? Não tem como você aceitar Jesus particular? No seu esconderijo? Não existe. Ele disse aqui que você hoje, ele está colocando Israel como testemunha, ele disse, Israel, tu hoje és a minha testemunha. És tu a minha testemunha para que das coisas que eu vou fazer, você saiba disso. Ouça, uma coisa que eu aprendi com Deus, Deus ele não faz as coisas assim no esconderijo. Quando Deus quer fazer alguma coisa, ele faz com que todo mundo saiba e veja. Mas agora a minha pergunta é, por que Deus faz isso, hein? Se Deus quisesse elevar alguém, simplesmente não poderia fazer isso no esconderijo? Não, Deus não pode elevar uma pessoa no esconderijo, porque ninguém vê. Aí ninguém vai ter testemunho que Deus quem fez isso. Convia que está publicamente. Razão pela qual, quando Davi matou Golias, não tinha que ser no escondido. Tinha que ser publicamente. Exatamente. Porque no escondido ele matava animais ferozes. Agora sim! Isso aqui é uma reflexão muito boa, né? Porque quando o próprio Davi ele chega diante do rei Saul, ele fala para ele, ô rei Saul, eu sei da minha capacidade. Agora, aí mesmo Saul, ele não acreditava nele. Não é? Ele não acreditava no Davi. Aí ele disse, deixa eu te falar, rei. Uma coisa eu sei, um dia eu estava apacentando as ovelhas do meu pai e depois vieram alguns outros animais, eu cheguei a ele e depois eu abri a boca dele. O rei não acreditou nisso. Ele repetiu isso 2 vezes e depois o rei se perguntou, mas como é possível um menino desse aqui falar dessa autoridade assim? Porque o Davi ele falava com tanta convicção que o rei queria saber se do que ele estava falando era real ou não. Ele disse que eu cheguei e eu abri a boca de leão. Eu abri a boca do animal X. O rei olhou e falou, uau, eu nunca vi nenhum homem falar desse jeito. Ele estava falando com tanta convicção. Então agora começamos a entender que Deus não pode levar apenas alguém em esconderijo. Sim, só que para esta parte aí de Davi, com essa história de Davi e o Saul. Só que o rei Saul não acreditava nas capacidades do Davi. Ela pensa que viu o Davi que era um menino pequeno e viu o Golias tão grande. 17 anos, menino! Isso aqui vai ser bem massacrado. Isso. Agora, como Davi, ele acreditava na capacidade do seu Deus e nas de Golias. Então ele enfrentou o Golias. Não só para esforço, mas sim, sabendo que Deus é mais maior, que mais superior que o Golias. Exatamente, é isso aí. Então a nossa confiança tem que estar sempre baseada em Deus, não é? Por quê? Porque se nós confiarmos na nossa própria força, como a Bíblia diz, que todo aquele que confiar na sua própria força será arruinado. Então, se você se confia você mesmo, você vai se arruinar. Então, você tem que confiar na força de Deus. Porque Deus é que vai te dar força. Porque Deus é que vai te sustentar. Porque Deus é que vai se manifestar essa graça. Por exemplo, agora, hoje... A razão pela qual, se você vê bem na Bíblia, há um versículo que fala... Não é pela força, não é pela capacidade. Zacarias 4, 6. Zacarias. Quem estugando a montanha perante a Zorobabel? Não é pela força, não é pela capacidade, não é pela violência, mas sim pelo Espírito de Deus. Exatamente. Há certas coisas pela nossa própria força não vamos conseguir fazer. Mas junto com o Espírito Santo somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Então, com o Espírito Santo, tudo é possível. Amém. Razão pela qual Jesus tinha dito, convém que eu vá, para que o Espírito Santo vier. Quando o Espírito Santo vier, é Ele que vai vos ensinar como andar, como viver e como vencer este mundo. Só pelo Espírito Santo podemos conhecer quem é Jesus realmente. Exatamente.
somente o Espírito Santo que pode nos ensinar quem é Jesus. A nós mesmos não temos essa capacidade de saber quem é Jesus. Mas pelo poder do Espírito Santo, ele que leva a revelação totalmente, amplamente de Jesus Cristo na nossa vida. Graças a Deus, nós damos graças a Deus, porque Jesus, ele mesmo deixa bem claro que eu vou pedir ao Pai um outro Consolador, que ele virá em meu nome e vos relembrará todas as coisas que eu vos tenho dito. Agora, uma coisa é muito curiosa para mim, eu também gostaria de aprender com vocês. Jesus, ele disse que ele relembraria para nós todas as coisas que Jesus iria dizer. Mas agora nós estamos aqui nesse mundo, sabemos que Jesus não está aqui. Então, quando nós estamos sabendo assim sobre essas histórias, é porque alguém está mostrando isso para a gente. Esse alguém sabemos que é o Espírito Santo, não é? Então, agora, sabemos que se é Espírito Santo, nós não estávamos naquele tempo. E por que nós cremos assim uma coisa que a gente nem estava naquele tempo? Então, a Bíblia diz claramente, o Espírito Santo convence. O Espírito Santo convence. Não precisa que você esteja lá. Não precisa que a gente esteja naquele tempo, naquela época que as coisas aconteceram. Exato. Apenas você acredita, creia no Senhor Jesus. Amém. O que ficou, o que resta, o Espírito Santo vai vir cumprir, vai vir completar na tua vida. Glória a Deus. Qual a sua sugestão sobre isso? Meu Deus! Deus é maravilhoso, sabe? É verdade, com excelente pergunta, né? Como acabou de frisar o Rafael, que o Espírito Santo, porque o que aconteceu no passado, isso, nós não estávamos presentes. Mas, consoante os relatos bíblicos, mas o Espírito Santo, ele vem nos convencer naquilo que aconteceu, entendeu? E por isso, para uma pessoa acreditar na palavra do Senhor, não é porque ouviu uma história ou leu, mas é necessário que o Espírito Santo que venha confessar a pessoa que aquilo que ele ouviu ou leu, que está fazendo, isso, deve ter certeza que ele pode ter uma plena convicção daquilo que é real. Realmente, razão pela qual a Bíblia diz: ninguém virá a mim se o Espírito Santo não chamar. Então, todos que virem a Jesus, convém que o Espírito Santo leve eles a Jesus. Sim. Não é por acaso, tipo assim, você acorda, hoje, amanhã, não. Eu vou começar a orar, não. Há muitos, para vir a Jesus, tinha que ser a obra do Espírito Santo na vida dele. Então isso quer dizer que, especificamente falando, nós temos que dar o espaço ao Espírito Santo. Com certeza, plenamente. Principalmente esse tempo que nós estamos, é o tempo do Espírito Santo. Razão pela qual Jesus disse: convém que eu vá, porque o meu tempo já acabou. Convém que o Espírito Santo venha me substituir. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Agora é o tempo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai glorificar quem é Jesus. O Espírito Santo não vai falar de si mesmo, mas ele vai falar de Jesus. Quem é Jesus? A Bíblia diz que quando nós vamos elevar Jesus, vamos saber quem ele é realmente. Exato. Então ninguém pode levar Jesus se não for pela capacidade do Espírito Santo. Isso. E por isso, até mesmo que nas campanhas de evangelização, quando estamos em frente de alguém anunciando o Evangelho, se o Espírito Santo não convencer a pessoa naquilo, aí vai ser difícil a pessoa se converter. E por isso que existe um período. Exato. Você que anunciando a palavra de Deus na pessoa e evangelizando, também há tempo do Espírito Santo trabalhando na pessoa. Agora, vamos aqui, já que nós estamos falando sobre o Espírito Santo, a Bíblia nos fala uma coisa tão preciosa, e eu gostaria de ler com vocês, e a gente vai tentar entrar mais ou menos assim, a uma conclusão sobre isso. Por que o Paulo ele teve que falar isso, tá bom? Vamos ver isso aqui no livro de Efésios, capítulo 4, no verso 30. Vamos ver o que Paulo... E por que ele falou isso? Eu não entendo. Eu não entendo. O Paulo era um homem tão inspirado na palavra de Deus, que na qual ele chegou às conclusões que nós próprios quase não vamos nem conseguir chegar. O que ele diz aí? A palavra de Deus relata assim: e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Pois o Espírito é a marca
de propriedade de Deus coloca em vocês. E qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará? Glória a Deus! Agora sim! Se nós começamos com Isaías, ele disse que hoje um filho nos nasceu, que sobre os ombros dele será selado todo o principado. Você vê? Ele disse que ele teria muitos nomes, então ele chama ele de príncipe da paz, ele chama ele de um monte de nome. Então, agora nós temos aqui o Espírito Santo que o Paulo está falando. Ele disse que, a primeira coisa, ele disse, não entristeça o Espírito Santo. Como é que uma pessoa pode entristecer o Espírito Santo se ele nem conhece? Então, nós somos propriedade do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita. Quando você faz as coisas ao contrário da vontade do Espírito Santo, você entristece o Espírito Santo. Quando você faz as obras, as coisas que não vai consoante a vontade do Espírito Santo, você entristece o Espírito Santo. E essas coisas, a Bíblia diz, se nós olharmos em Gálatas 5, a partir do versículo 19 até versículo 21, a gente vai ver as obras da carne. Não, as obras da carne, depois vem as obras do Espírito. Onde o Espírito Santo fica triste, onde o Espírito Santo fica alegre quando nós fizemos. Ah, tá. Então aí agora a palavra começa a fazer sentido, porque se você entristece o Espírito Santo, porque, desculpa, o próprio Jesus, ele deixou claro que eu vou, mas eu deixarei o outro consolador, outro alguém igual a mim, que essa pessoa, ele estará com vocês todo o tempo. Então, se essa pessoa que estará conosco todo o tempo, é a mesma expressão que Jesus, ele ainda vem repetindo, dizendo que eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. Entendeu? Então, eu quero dizer que Jesus não deixou ninguém órfão, mas sim ele nos deixou com o Espírito Santo. Por isso que o Paulo, ele está alertando para o povo de Efésios aqui. Ele disse, não entristeçam esse Espírito, porque ele é a marca da vossa... porque ele é a vossa marca do vosso selo com Deus. Ou seja, se você... isso era mais ou menos antigo, né? Porque hoje em dia já não é mais... já não é mais feito isso. Alguém escrevendo, por exemplo, nos tempos antigos, era alguém escrevendo uma carta e ele tinha que selar. Selar isso aí. Ele tinha que selar carimbo. Então, qualquer pessoa que lisse aquilo, ele perceberia logo que quem enviou isso aqui foi o ciclano, não é? E de onde vem. Isso. Então, essa é a mesma marca que Deus está trazendo para nós. Ele está dizendo que o vosso selo é o Espírito Santo. Então, isso significa que vocês têm uma propriedade de Deus. Mas para nós sabermos que somos a propriedade de Deus, então ele lhe diz que o Espírito Santo, ele é o selo. É o selo. Ele é que é esse selo. Ele é que é o selo. Glória a Deus! Como Deus pode fazer isso conosco? Esse é o Espírito Santo que é o selo para a eternidade. Exatamente. Isso significa que se você não conhecer o Espírito Santo, se você não tiver o Espírito Santo, a sua vida será como de todo mundo. Sim. É impossível. É impossível ter uma vida sem Espírito Santo. É impossível você fazer uma obra sem Espírito Santo. Agora, isso me lembra que quando nós fazemos, às vezes, as campanhas, quando fazemos, às vezes, o evangelismo, um dia desses, Jesus estava a conversar com os discípulos. Ele fez sentar todos eles. Ele falou para eles claramente. Ele disse assim, o meu coração está ficando tão triste, porque esse povo todo vai ficar sem pastor. Não tem nenhum pastor que possa apacentar esse todo o rebanho. Ele falou assim para os discípulos, ele olhando para o Pedro, olhando para o João e olhando para Tiago, ele disse, olha, vem para cá. Peçam para quem? Para o dono da colheita. Uhum. Ele disse que peçam para ele, para que ele envie mais trabalhadores. Então, essa pessoa que Jesus estava falando, que é para poder enviar mais trabalhadores, ele está falando com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o dono do campo, é o dono da obra. Ele disse, peçam para o dono da colheita que envie mais trabalhadores. Uhum. Então, se você fizeres qualquer coisa sem o Espírito Santo, você não vai conseguir. Não anda.
Você não vai conseguir fazer nada, porque o trabalho não é de João, o trabalho não é do Paulo, o trabalho não é do Rafael, o trabalho é do Espírito Santo. O dono é o Espírito Santo. Esse momento, esse é o tempo do Espírito Santo. É Ele! Graças a Deus! Obrigado, Senhor! Nós temos o Espírito Santo porque tudo que fazemos é dele. Você lembra quando você vai dentro de uma casa, se você não cooperar com o dono da casa, você não vai fazer nada dentro dessa casa. Qualquer lugar tem que ter sempre alguém que seja autoridade. Realmente. Se você não coopera com a autoridade, você não faz nada. E não é bem-vindo. Você não será bem-vindo também. E quem vai te receber naquela casa? Que é os filhos? Não, os filhos não podem te receber. Tem que ser o pai ou a mãe. O pai ou a mãe que tem que te receber. Então, se você está confiando, não, já que eu estou em treta, contrito com o filho, com o pai e a mãe, vou agora corromper os filhos. Os filhos vão ter que agora me deixar entrar. Aí você vai querer corromper os filhos. Não, me deixam entrar porque o vosso pai disse para eu poder entrar. E eles estão falando, nós recebemos a autoridade, recebemos a ordem do pai para não deixar entrar ninguém. E o que você vai fazer? E o que você fará depois? Aí você entrará como se fosse um ladrão. Ladrão mesmo. Você será como um ladrão. Porque Jesus disse que todo aquele que entra não pela porta, ele é ladrão. Mas quem que é o dono da casa entra por onde? Entra pela porta. Ouça, você pode ser até dono daquela casa, daquela mansão. Imagina só isso. Se você tiver a chave, uma chave que abre aquela porta, no dia que você esquecer ou perder essa chave, se você quiser pelo menos só pular um murro, o que as pessoas vão falar? Ladrão. Aí você fala, não, a casa é minha, a casa é minha. Não, a casa é minha. Não, a casa não é sua, senhor. Se fosse a sua, entrava pela porta. Exatamente. Se a casa fosse a sua, você entraria pela porta. A razão pela qual a casa não é sua, porque você está entrando pela janela. Isso. Por isso que nós falamos que para você confessar Jesus Cristo não pode ser pela janela. Tem que ser ao público. Ao público isso te mostrará que você está entrando na porta. Para que todo mundo saiba que na verdade esse daqui está aceitando Jesus. Razão pela qual o apóstolo Paulo fala, se eu vivo agora, na verdade não é mais eu quem vivo. Mas Cristo vive em mim. Exatamente. Na verdade não é a vida dele, a vida que ele vive não é dele, é de uma pessoa que o Espírito Santo que está dentro dele. Exatamente. Que vive. Isso é uma graça. Uma vida. Imagina isso, uma vida com o Espírito Santo. Imagina uma vida caminhando com o Espírito Santo. Espírito Santo te mostrando as coisas desse jeito. Não, vamos ver isso aqui na Bíblia agora. Livro de João, capítulo 15. Vamos ver isso. Livro de João, capítulo número 15. Glória a Deus para sempre. Nosso Deus é maravilhoso. João 15, no verso 16. João capítulo número 15, no verso 16. A Bíblia diz o seguinte: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu quem os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Graças a Deus! Você viu isso? Ele próprio confirmando que não foram vocês que me chamaram. Sabia que há pessoas que ele dizem que Deus ele chamou? Ele diz mesmo, eles se dizem, não, foi Deus que me chamou. Não, foi Deus que me chamou. Deus que te chamou? Tá bom então, mas ele diz aqui, para que vocês vão e dão o quê? Dão fruto. Porque se Deus te chamou, você tem que dar fruto. Realmente. Se você não está dando fruto, significa que Deus não te chamou. Razão pela qual, se você vê noutra história que está na Bíblia, dos talentos, quando Deus chamou esses 3 homens, outro ele deu 5, se não me engano, outro ele deu 2 e outro deu 1. O que deu dos 10 talentos, isso, dos 10 talentos, o que deu 5, 2. Deu 10. O que deu 2, deu 4. O que tinha 1, ele disse, não, eu tenho medo do meu chefe, do meu patrão. Ele foi esconder. Entendeu? E quando o patrão chegou, ele recompensou aqueles que deram fruto.
Exatamente. O que não deu fruto, ele lançou na cova. Porque ele tinha guardado o seu talento e o seu fruto. Não. Entendeu? Ele guardou isso para quê? Porque ele tinha medo. Ele disse que eu tinha medo, por isso que eu escondi. Então a mesma coisa, quando você sabe que Deus é quem te chamou, o mais que você tenta esconder, Deus vai fazer qualquer coisa. Ele vai abrir portas para você, ele vai dar um povo para você, ele vai fazer coisas somente para poder te chamar a atenção, para poder te mostrar que não, eu não quero que você seja infrutífera. Isso é a mesma coisa que Jesus fala lá no livro de Apocalipse, quando ele vai e encontra o povo lá, quando ele escreve para as 5 igrejas, ele fala para ele que não seja morno e nem seja quê? Frio. Não seja quente nem seja morno. Quem não tiver frio, nem morno, eu lançarei fora. Sim, ele vomita. Ele vomita. Isso quer dizer, você ou tem que estar numa área ou na outra. Entendeu? Ou és de Jesus ou não é. Exatamente. Não há meio termo. Ou por quê? Porque não existe. Ou Jesus ou não. Essa é a mesma coisa que Jesus ainda relata ainda para nós. Ele disse que não se pode servir a 2 deuses. Ou há de que amar um e odiar o outro. Realmente. Então, se você está com o Espírito Santo, você não pode dizer que não, eu amo a Deus e não amar o meu irmão. O João, ele disse, como vocês podem dizer que vocês amam a Deus e vocês odeiam o vosso irmão? Se vocês amam a Deus que vocês não veem, como que você pode dizer que você ama o seu irmão que você vê? Realmente. Tá vendo? Então quer dizer que a gente, muitas das vezes, trazemos uma experiência... É uma contradição, né? Porque na verdade é isso aí que você falou. Se você fala que eu amo Deus, que não aparece. Você não vê ele. Você não vê. Você fala que ama. Ah, mas como? Ah, mas como? Mas a pessoa que está ao seu lado, você fala que você não ama. É completamente... não tem como. Porque quem ama, mostra. Quem ama, mostra em ato e atitude. Quem ama, na verdade, mostra. A razão pela qual a Bíblia diz, você me fala da tua fé e eu vou mostrar as obras. Isso. Porque a fé, quem vê a fé é Deus. E as obras, quem vê é o homem. São os homens. Então, para que a pessoa veja, não, este homem é servo de Deus, tem que haver obra. Exatamente. Tem que haver obra. Tem que dar fruto daquilo que tu és. Se você não dar fruto, não tem como as pessoas falar, não, este homem é servo de Deus. Entendeu? Porque a fé, nós falamos fé, mas a fé é com Deus. Deus quem vê a nossa atitude interior. O ser humano não tem essa capacidade de ver dentro. Mas Deus quem vê. O que o ser humano vê são as obras. A razão pela qual a Bíblia diz, toda planta reconhecei pelos frutos. Pelos seus frutos os conhecerem, exatamente. Porque se você vê agora, no livro de Hebreus 11, lá no verso 1, ele fala sobre a fé. Ele diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. Você vê? Porque a fé é o quê? É forte, firme fundamento das coisas que não se vê, mas a esperança daquilo que se espera. Então quer dizer que quando você quer ver alguma coisa, então isso não é fé. Porque ele diz que fé é sustento sobre as coisas que não se vê. Não vimos. Então você não vê a fé, mas quem vê a fé é Deus. Foi o que Jesus falou quando ele ensina sobre a oração. Ele disse que quando vocês estiverem a orar, orem em secreto para que o vosso Deus que está no céu, em secreto, recompensa vocês. Então quer dizer que a partir da atitude da sua fé, e Deus verá no seu coração. Com certeza. Você fará isso no esconderijo e ele vai recompensar aonde? No esconderijo. Ele vai te dar a resposta, ele vai te dar a visão, ele vai te dar a orientação sobre o que você vai fazer. Realmente. Glória a Deus! Eu espero que você, com essa esperança, caminhe com essa esperança durante esses anos todos, sabendo sempre que Deus é maravilhoso e Ele nos ama tanto. Glória a Deus! Nós vamos terminar aqui hoje com o nosso estudo. Tem alguma mensagem de incentivação? Então, o que eu posso incentivar os meus irmãos? Os 12 discípulos de Jesus eram homem comum como nós. Certo. Eram homem comum. Não eram homem, tornaram homem extraordinário na via do Espírito Santo.
É a obra do Espírito Santo. E você também pode se tornar um homem extraordinário se colocar Jesus em primeiro lugar. Neste ano 2021 que estamos entrando, coloca Jesus sobre tudo, porque é Ele que é a nossa vitória. A Bíblia diz que quem tem filho do homem tem a vida, mas quem não tem o filho do homem não tem a vida. Há duas vidas aqui internamente, ou o céu ou o inferno. Inferno é para sempre, os céus é para sempre também. Pensa nisso e Deus te abençoe. Amém. Daí uma sugestão. Quero deixar uma palavra de conforto, né, para aquelas pessoas que nesse momento estão desesperadas, não sabem o que fazer, porque tem aflições, problemas, sei lá o que. Mas eu vou te dizer que volte a sonhar, porque Deus ainda realiza sonhos. Milagres, exatamente. Pode durar noite, dias, mas sabe que Deus vai realizar os seus sonhos. Basta crer e basta depositar sua confiança em Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Então, nós vamos terminar aqui com o nosso estudo. E para você que está ao outro lado, nós vamos orar com você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com você. E nós vamos orar por você, a sua família e a todos aqueles que nos acompanharam nessa live. Nós vamos orar a favor de vocês e que esse dia continue de glória e de virtude. Vamos orar? Vamos agora orar? Vamos agradecer a Deus. Bendito seja Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Bendito seja o Deus que abriu hoje a sua palavra plenamente para todos aqueles que, Senhor Pai, que puderam ouvir e ver, Senhor Pai, essa ministração vinda de Ti, Senhor. Para todos aqueles que abriram seus corações para a Sua palavra. Para todos aqueles, Pai, que disponibilizaram seus tempos, Senhor Pai, para dar ouvidos a Ti, Senhor. Nós Te engrandecemos, Te glorificamos, meu Pai, porque o Senhor é bom, santo e a Sua misericórdia dura para sempre. Meu Pai, eu oro a favor da pessoa que está ao outro lado, Senhor. Que a graça que resplandeça sobre esta pessoa, Senhor. Que shalom, shalom prevaleça sobre essas pessoas. Em nome de Cristo Jesus, meu Pai. Que neste exato momento, Pai, de tribulação, de angústia, de várias circunstâncias, Senhor, para que pode abalar a fé humana, mas sobre todas as coisas o Senhor sempre tem uma palavra para nós, mas sobre todas as coisas, meu Pai, eu concedo a Ti, meu Senhor, Pai, neste exato momento, que conceda, Senhor, e toque no coração de qualquer um, meu Senhor, Pai, que aquele que, Senhor, Pai, está por este exato momento, não sei qual seja a situação que ele esteja passando, mas o Senhor sabe de todas as necessidades, porque o Senhor cumpre e cumpre toda a necessidade de todos aqueles que Te amam, Senhor, meu Pai. Porque a Bíblia declara, meu Senhor, Pai, que não há nudez, que não há nenhuma situação, Senhor, Pai, que poderá nos separar do Seu amor. Não são a angústia que nos separará do Seu amor. Não são as fraquezas que nos separarão do Seu amor. Não é a Covid, Senhor, que nos separará do Seu amor. Não é a morte que nos separará do Seu amor. Não é o egoísmo dos homens, Senhor, Pai, que nos separará do Seu amor. Mas de tudo, Senhor, Pai, que nos aproximará de Ti, Senhor. É somente sobre a Sua palavra. É somente sobre a Sua graça. É somente sobre as atitudes e a graça e a divindade gloriosa que o Senhor, na qual nos trouxe nesse exato momento, para glorificarmos e engrandecermos o Seu santo nome. Obrigado, Pai, por nos abrir esta porta cheia de glória e virtude, cheia de graça e abundante, Senhor, meu Pai. Que seja tocado qualquer um, Senhor, Pai, que mesmo que não ouviu essa mensagem, aos que ainda irão ouvir essa mensagem, Senhor, Pai, que sejam tocados, Senhor, Pai, grandiosamente. Em nome de Cristo Jesus de Nazaré, meu Pai. Senhor, nos conceda cada vez mais a graça e disponibilidade para nós podermos chegar cada vez mais a Ti. Senhor, renove cada vez mais as nossas forças. Renove, Senhor, Pai, nossas atitudes. Renove nossos corações. Limpe nossos corações, nosso caráter, a fim de que possamos caminhar na glória e na virtude, no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Te agradecemos, meu Pai, por esta graça tão perfeita e agradável, Senhor, Pai, porque a Sua palavra é a mesma, ontem, hoje e eternamente. Senhor, te agradeço, meu Pai, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Que receba shalom, shalom, que receba paz, que receba ânimo, que receba graça,
todos aqueles, Pai, que estão desanimados de qualquer circunstância, de qualquer ação, que recebam a paz que excede todo entendimento, em nome de Cristo Jesus de Nazaré, que recebam a graça, em nome de Cristo Jesus de Nazaré. Oh, Santo e Precioso Deus, Pai, nós te honramos e glorificamos, Senhor, porque foi do seu querer e da sua vontade, Pai, que nos permitiu e nos priorizou nesta tarde para falarmos da sua palavra, para transmitirmos, Senhor, nova esperança, a esperança viva e eficaz, através do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para que toda a família da terra conheçam a graça e a divindade, porque a sua palavra declara que toda a família esperará por expectativa a aparição dos filhos de Deus. Nós temos a crença e a fé que o Senhor, Pai, é de se manifestar. Obrigado, Pai, por nos ouvir, em nome de Cristo Jesus de Nazaré. Glória a Deus para sempre. Amém. Amém. Obrigado, Deus.